eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Palavra de Jesus para a igreja. Amém? Diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas mais vales vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haver de responder, nem do que haver de dizer, pois na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Vamos começar a mensagem. E uma das falhas de Israel que sofreram foi que a mensagem não foi acompanhada com fé. E sofreram, a Bíblia diz que sofreram. E desde já nós acabamos de ler aqui que para a gente temer aquele que tem o poder para matar. Então o que Deus faz? O que está revelando? Deus mata. Amém? A Bíblia diz que Deus mata. Ele mata não igual só o homem. O homem mata e depois não pode fazer mais nada. Não, ele mata e ainda joga a alma no inferno. Amém? Porque ele é soberano, quem manda é ele. É o que nós lemos aqui. Então isso aqui, o que acontece? Está relacionado à ira de Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que nós vemos? Nações contra nações. Deus usando a espada dos homens lá para vencer exércitos. Matando. Destruindo cidade inteira. Sodoma e Gomorra. Deus fazendo isso. Então é a ira dele sendo manifestada. No Antigo Testamento que mais revelado é isso. Deus matando para punir o Egito. Olha, ele mandou um anjo para ferir e matar. Deixou. Mas falou, no meu povo não. Onde tivesse a marca do sangue, ele não permitiu. Amém? A marca de sangue. Não matou. Amém? Isso é o que Deus faz. E ele mata, continua matando. Quando nós chegamos para cá no novo, nós vamos ver Ananias e Safira, Deus matando ali para todo mundo ver. Deus continua agindo. Deus, porque Ele é soberano e Ele não, a ira dele não se manifesta igual a nossa. Ela é santa. Amém? Então, só podemos, esse Deus santo, Ele odeia pecado. Ele odeia iniquidade. Ele não tem nada com Satanás. Jesus falou, eu não tenho nada com o príncipe desse mundo. Então, Deus santo e puro.
O primeiro pecado não foi uma multidão de pecados, não. Um único pecado separou tanto Adão e Eva como toda a humanidade de Deus. Porque não é permitido ficar na presença de Deus em pecado. Amém? Então a ira se acendeu, sai daqui. Aqui não fica mais, não pode ficar na presença do Senhor. E nós vamos ver Deus punindo Israel, deixando uma montoeira no deserto, matou por causa das transgressões, por causa das murmurações. É isso que diz a Bíblia? Então essa é a verdade, mas parece que isso não está na Bíblia. Não é isso? Mas está sim. Amém? E ele protegendo, ele até falou para Moisés, não estou suportando, em Números vai falar, não suporto mais essa congregação. Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés se prostra diante dele. E ele ouve Moisés. Senhor, o povo do Egito, o Senhor tirou todo mundo de lá. Todo o Egito viu a sua bondade, a sua misericórdia. Esse povo é seu. E o Senhor falou que ia tirar para mostrar numa terra melhor, onde mana leite e mel. Todo mundo sabe disso no Egito. Se o Senhor matar esse povo todo agora, vão falar assim, ele não conseguiu levar para o Egito, para a terra que mana leite e mel. Aí ele ouviu o clamor de Moisés. Como se dissesse, tudo bem, então eu vou aliviar agora. Amém? Isso, intimidade. E nós sabemos o quê? Que a Bíblia diz. Ninguém, não há um justo sequer. Não há ninguém, falando eu. Não há ninguém que tema a Deus. Não há ninguém que busque. O Espírito Santo revelou. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem, nenhum só. Estou falando da gente. Amém? Porque por um pecado nos separamos. Mas a Bíblia diz que a graça veio depois de uma abundância de pecado. Por um só veio a condenação, mas a absolvição foi por causa de muitos. Deus revelando o amor dele. Amém? Então, é esse Deus que demonstrou um amor incrível, na cruz do Calvário. Então, agora a lei e os profetas vieram até João. Agora é anunciado o reino de Deus. Então, o que ele revelou lá foi a força, Deus de poder, sendo manifestado. Agora é o mesmo poder para libertar outros inimigos, para acabar com os inimigos, para acabar não com os inimigos de Deus, mas com nossos inimigos internos. A guerra lá na cruz foi vencida. Agora a guerra é a espada. Qual a espada? A palavra. Mudou tudo. Amém? E ele trata, qual é o tratamento dele? Agora é tudo espiritual. Amém? Agora é espiritual. Em Apocalipse, ele deu um testemunho de quem? A Bíblia diz, do Filho. Agora vocês todos viram meus sinais, tudo que aconteceu lá no Egito, tudo, e não creram. Mas agora nos últimos tempos ele desceu. Desceu. Ele é a imagem expressa do Deus invisível. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Foi Jesus que falou. Amém? Agora todos podem ter acesso, aqueles que nunca buscou. Agora pode viver uma vida constante buscando. Aqueles que nunca entenderam, agora pode levar uma vida com discernimento espiritual,
com entendimento que não foi plantado aqui por causa própria. Teve alguém que botou. Agora dá para ter o entendimento. Então agora eu vou temer a quem? A ira, sendo pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo virou amigo, virou filho, sendo pois justificado. Não há um justo nenhum sequer. Eu, você. Mas estes últimos tempos foi manifestada a justiça de Deus, que não é pelas obras da lei, porque a lei só vem o conhecimento do pecado. Tu está errado em fazer isso. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Só para me revelar que eu era incapaz de me voltar para Ele. Só para mostrar que não tínhamos como. Só para mostrar um acusando o outro. Não, é só dos judeus, não. Já antes demonstramos que tanto os judeus como os gentios são escravos do pecado. Tanto demonstramos que aquele que está lá fora catando lixo, está cheirando cocaína, está lá fora dormindo no chão, é igual a vocês que estão procurando lixo na internet. É igual a vocês que só se preocupam com o temporal e o passageiro. Vocês estão dormindo aonde? Só porque julgam pelo que vocês veem, mas eu não vejo como vocês veem. Todos estão separados, não há um só. Nem o que tem várias faculdades, nem os que é milionário, são iguais àqueles lá fora. Não tem um sequer. Todos se extraviaram, todos, e destituídos estão da minha presença. A ira de Deus, onde está o pecado, a ira de Deus permanece. Mas onde Jesus entra, independente de quem seja, a paz é estabelecida. A paz, aí a doença na alma é retirada. Aí os problemas internos são retirados. Você não teme mais nada. Por isso que o que está te fazendo pecar são os meus olhos. Tira esse olho que está fazendo você pecar. Porque com o pecado não pode entrar, mas sem o olho você entra. Amém? O meu braço é minha mão. Corta. Porque sem a mão entra no meu reino. Mas com a mão que está te levando a pecar não entra. Amém? Então você não se preocupa mais. O que está te fazendo pecar? O câncer. O câncer está dando na tua carne. Mas a tua alma não tem câncer. Foi a tua alma que eu salvei. Então não se preocupa com câncer. Porque vai sumir tudo no túmulo. Então tu não se preocupa. É porque eu estou sofrendo na carne, é por isso que eu estou pecando. Sofrendo, eu te dei duas glórias. A crer no meu nome e a sofrer por mim. Tudo muda. Quando a justiça entra, quando a ira sai, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? A convulsão contribuiu para o meu bem. A convulsão, eu enxerguei que ela criou mais fé. E para enxergar assim? Obrigado, não faço mais nada, eu sei que é obra sua. Quando eu estou sofrendo pela causa, não murmure, não reclama, porque eu só deixo isso acontecer. Isso só acontece em quem eu amo. Sofrer pela causa de Cristo é uma bênção de Deus. Acontece isso com quem eu amo. Com aquele que a ira minha não está em si, mas é a minha graça, o meu nome. É só com esses que eu castigo. Eu só doutrinar. O castigo por Cristo é uma doutrina
para se aperfeiçoar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então me gloriarei nas minhas fraquezas, sabendo que eu sinto que não sou ninguém, sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso é uma loucura aos olhos humanos, mas para Deus é o poder. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para tirar uma alma da miséria e levar para o céu. Amém? Amém ou não amém? Amém. Quem crê no nome vai sofrer pelo meu nome, pela minha natureza, pela minha autoridade, pelo meu poder, pela minha salvação, vai sofrer pelo meu nome. Não é o nome letras, é tudo que representa o Mestre. Amém? E Deus declarou: ninguém pode chegar a mim, a não ser pelo meu Filho. Tem que passar pelo Filho, porque é justificado mediante aquela morte lá na cruz. Amém? Nós vimos a ira de Deus ser manifestada lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que, aí não é para só saber dessas letras, porque a gente, se escrever barata, a gente sabe que barata, a gente sabe ler barata. Aí quando nós lemos barata, o que vem à mente? O quê? O bicho que nós conhecemos, que a gente vê lá na nossa casa. Vem a memória aqui, vem na nossa mente a barata. Ninguém que lê barata vê um elefante. Para ver um elefante tem que ler elefante. Para ver uma barata, quando lê barata, vê a barata. Quando eu leio aqui Jesus, o que eu vejo? O que eu vejo? Aquele homem barbudo que aparece. João disse: nós não vimos aquele homem, nós vimos a glória. Nós vimos a glória, tocamos na palavra da vida. Olha o que João enxergou. O que tu enxerga? O que eu enxergo quando fala Jesus? O qual não tendo visto, há mais. Qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo que não dá para explicar. Olha o que gera. Jesus, todo o poder, como está em Filipenses, sendo Deus, não usurpou os seus, que haja em vós o mesmo sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, chamando para a humildade, sabendo que nunca buscou Deus, sabendo que não entende, sabendo que não é bom, sabendo que não presta, é pecador, mas por humildade se render. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ali estava um servo de Deus, Jesus andando na terra, servo de Deus. Amém? Sendo semelhante aos homens, e na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, na forma de... Com a presença de Deus, sendo homem, aniquilou-se a si mesmo. Da mesma maneira, nós, que haja em vós o mesmo sentimento, mas também, e provou a maravilha da sua glória, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito, miserável, desgraçado, um homem horrível, pecador, blasfemo, podre, maldito todo aquele pendurado no madeiro. Todo que era pendurado no madeiro era um maldito. Aí todo mundo olhou, lá está o maldito, condenado, miserável, Beuzebu, pecador, blasfêmio. O mundo todo se alegrando porque o miserável morreu. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, convence, porque o mundo que me condenou, que me odiou, me chamou de tudo quanto foi nome,
o Pai Celestial recebeu como santo justo. Amém? E assim é a igreja. Agora esse mesmo ser é o cabeça da igreja. Agora esse mesmo ser subiu, o mundo se alegrou. Os discípulos se entristeceram e ele viu os discípulos tristes, mas falou, está vendo essas tristezas que vocês estão sentindo? Já já vai se transformar em alegria, porque o Consolador está descendo. O Consolador, para testificar tudo dentro de vocês, está descendo. Agora é o ministério do Espírito. E a Bíblia diz, quem está descendo, esse que vai alegrar vocês, vai testificar de mim. Amém? Ele me glorificará, porque vai falar só aquilo que eu quero. Vai revelar aquilo que eu quero. Ele é o Consolador, para vocês poderem viver o que está escrito na palavra. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem toma posse do Filho, tem também o Pai e tem acesso ao Pai. E temos acesso a esta graça. Entrar na presença do Pai, como filho. E o próprio Espírito testifica que eu sou filho, o qual ele agora clama, o Espírito clama dentro de nós, intimidade. Abba, Pai. Para falar, tudo que pedir em meu nome recebereis. Em meu nome não sob a tua autoridade, não com nada teu, não com nenhum resquício da tua miséria da carne, mas se tu for em meu nome, recebereis. No nome de Jesus, o Pai concede. E para isso tem que estar com a influência do Santo Espírito. E quando acontece isso, está acontecendo isso na vida de alguém, quando está acontecendo, há uma intimidade. O Espírito habita. É revelada a manifestação desse poder na alma. Eu quero isso. A ira de Deus está para ser derramada. Todo momento a ira de Deus se manifesta. Todo momento. Ele continua manifestando. A ira de Deus se manifesta dos céus, se manifesta. Sobre todo aquele que tem a verdade e transforma ela em justiça. Que não passa. Ai daquele que... A Bíblia diz, no capítulo 9 de Apocalipse, que os mentirosos vão para o lago de enxofre, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, é um tormento eterno. Aí ele nos deu a chance de não ser mais filho do diabo. Ele nos deu chance de sermos filho dele. A Bíblia diz, sabe o quê? O Espírito Santo usou Pedro para falar assim, eu estou passando essa mensagem aos filhos da obediência, não mais aos filhos da desobediência, porque onde a ira de Deus não se encontra a graça, são os filhos da obediência. Amém? Não mentem mais, porque os mentirosos não tem nada com Deus. Mas os filhos, herdou de Deus a vida eterna, são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Filhos, quando fala filhos, é claro que eu tenho que ir para maternidade, a paternidade, não tem? Eu sou filho da obediência. Quem é meu pai? Deus. Se o Espírito que me gerou é o Espírito da verdade, eu sou filho da verdade. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e fala com maior alegria. Eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Amém? E quando fala eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, aí você agora, Paulo era um miserável, perseguia a igreja, matava, prendia, agora ele escreve uma carta para a igreja. Claro que não é o Paulo agora, é um novo homem ali, né, Saulo, é um novo homem escrevendo, Paulo, a carta chegou, e eles entenderam a mensagem, Paulo, servo de Jesus Cristo, amém? Servo, doulos, é isso, eles entenderam, servo, escravo de Jesus Cristo,
E o escravo, eles entenderam, quem estava entendendo ele falar, servo, era uma vergonha ser escravo na época, porque não tinha vontade própria, o escravo só fazia aquilo que o seu senhor ordenava, era uma vergonha. Aí ele fala, para mim não é vergonha não, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tenho vergonha disso, amém? E quando está acontecendo isso, é sinal de que a ira de Deus não estava mais sobre a vida de Paulo, mas o que estava na vida de Paulo era toda a graça de Jesus. Nessa manhã, podemos falar como o apóstolo Paulo e revelar que não é mais a ira que está sobre a minha vida, não. É a graça do meu Senhor. E eu quero falar, eu, com a minha vida, eu, Mário Luiz, servo de Jesus Cristo, para revelar que não é mais a ira do meu Senhor, não. Minha alma está em paz. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Não há mais punição da parte de Deus sobre a minha vida. Minha alma não sofre mais por causa do pecado. Meu não. Está repreendido no nome de Jesus. A paz foi estabelecida. E que seja assim não só na minha vida, porque a qualquer momento a ira, e Ele que manda, se Ele quiser, qualquer um de nós aqui, Ele mata hoje, porque pode ter esgotado, sabia? Ele pode matar hoje, um acidente, Ele que matou, Ele permitiu, porque os passarinhos, não cai um, segundo eu li aqui, que Ele disse, eu sei a quantidade de fio de cabelo tem na tua cabeça. Pô. Vou temer quem? E é verdade, porque ele que criou o cabelo. Amém? Eu prefiro saber disso do que em qualquer lugar cuidar do meu cabelo. Eu tenho mais alegria de saber disso do que tratar meu cabelo. Mais alegria. É melhor eu saber disso do que ficar preocupado em tratar do meu cabelo. Fazer só o normal, amém, irmão? Tem gente que se preocupa mais com o cabelo do que com Cristo. Que desgraça. Amém? Essa é a verdade de Jesus. Depois do conhecer, a excelência do conhecimento dele, tudo esterco. Amém? Hoje é meu aniversário. Tem 21 anos. Aí eu comemoro que eu nasci de novo. Obrigado. Por eu estar vivendo 21 anos, a nova vida, não 59, só me arrependo das 39 antes. Eu estou alegre com 21. Eu agradeço por deixar eu estar pregando aqui 21 anos. Aí, para terminar, parabéns para ele. A glória dele. A glória dele. Que está permitindo. Essa é a verdade da Bíblia. Não dou a outro a minha glória. Então o parabéns não é para o homem. É para ele, que pode matar qualquer um a hora que quiser. Mas nessa manhã não matou ninguém. Deixou a gente vir aqui para escutar essa palavra. Mas nessa manhã ele falando assim, o Espírito Santo, eu quero tirar a minha ira de sobre a tua vida. Eu quero que a minha graça reine na tua vida, para tomarmos posse desse Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo, que esteve morto, mas está vivo. Amém? Cuidando da verdadeira igreja dele. Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.